Olá, e mais um episódio fabuloso, esse é muito especial do nosso podcast Brasil que dá certo, podcast BQDC, que é feito, claro, evidentemente, ao grupo multissetorial, empreendedor, apartidário e social, que é o Brasil que dá certo, mas também a todos os empreendedores, aos 214 milhões de empreendedores deste nosso país. Brasil que dá certo, que vem numa crescente, mas sem perder o seu DNA, que é o empreendedorismo com eficiência, com foco no empreendedor, no mundo corporativo, mas sem perder a sensibilidade e a humanização. Por isso que essa pequena introdução é só para fazer jus ao meu convidado, particularmente um amigo, mas é um dos grandes líderes, sem dúvida nenhuma, no seu ramo, no seu segmento no país. Eu trago no podcast BQDC Sérgio Benício, ele que é o CEO da Benício Advogados. Sérgio, que prazer, que honra recebê-lo. Sandro, o prazer e a honra é toda minha. Fico muito feliz de estar aqui com você hoje. Você fez esse convite para mim lá no início, né, Sandro? É verdade. Quando você ia começar a gravar aqui os episódios, você falou: Sérgio, gostaria muito que você estivesse comigo nesse começo desse projeto. E as agendas não estavam coincidindo. E para minha felicidade, hoje estou aqui com você. É um grande prazer. Falando de alegria, felicidade e prazer, vamos fazer aqui um nosso bate-papo para ficar cada vez mais gostoso, leve, feliz e que nos nutra cada vez mais. Nós somos amigos pessoais e nós já temos alguns anos essa relação de amizade, e ela foi efetivamente conectada por um olhar. Eu me lembro de anos atrás, um amigo em comum me convidou para conhecer o seu escritório. Eu estava chegando e você estava saindo, literalmente. E aí conheci o escritório e aí apenas com um cumprimento a gente percebeu que tinha ali energia, tinha sintonia e tinha simplicidade, que é o que a gente adora fazer e multiplicar. Então foi um primeiro encontro ali no "Oi, como vai? Prazer, me desculpe, não posso recebê-lo", mas enfim, dali a gente gerou aí uma grande amizade. E antes de falar até dos negócios, a gente falava sempre quando se encontra, fala de princípios, valores e principalmente o legado que a gente acaba deixando do bem para as pessoas que a gente conhece. Independentemente do seu credo, independentemente do seu ramo, a gente gosta de disseminar isso e de tratar com pessoas que gostam disso também. Então eu gostaria que você contasse, se tivesse a oportunidade de falar, que eu já sei mais para o nosso público, para a nossa audiência, a sua trajetória, a trajetória do seu pai, da sua mãe e da sua família. E eu vou te interromper talvez no meio da sua trajetória para falar, por exemplo, uma homenagem que eu tive o prazer de fazer ao seu pai em dado momento. Conta pra gente um pouco da sua trajetória. Olha, Sandro, eu comecei a trabalhar no escritório da minha família com 12 anos de idade. Eu comecei porque queria ajudar e porque precisava ajudar, como office boy e telefonista lá no Centro Histórico de São Paulo, na Rua São Bento, numa galeria onde a gente já tem lá uma estrutura do nosso escritório. Hoje nós não estamos mais lá na Rua São Bento, o escritório está lá na Berrini. Mas eu comecei então... Primeira intervenção? Sim. Época em que eu comecei também como contínuo no extinto Banco Noroeste, que a sede ficava no Largo São Bento. Olha só, ali do ladinho ali, né? Na verdade, o Largo São Bento, a Rua São Bento ali, era cresci ali, né, Sandro? Ali correndo por ali, nos bancos, né? Eu, na minha época, era aquele office boy raiz, né? Aquele que realmente vai lá, pega a guiazinha para pagar a conta, pega na fila. Era amigo de outros office boys, então a gente já com aquele relacionamento, jogo de cintura, né? Eu levava o malote do banco, ainda tinha malote naquela época, eu levava, às vezes, o malote do banco de documento. Eu ia cheio de guia, de cheque, dinheiro, né? E a gente se ajudava ali, um guardava fila no banco pro outro, né? Então isso faz parte da minha história e é um grande orgulho falar isso, né? Você mesmo me deu a oportunidade, Sandra, de contar um pouco da minha história, que se confunde com a história do meu escritório em grande parte.
No livro Brasil que Dá Certo, né, que você me convidou para contar um pouquinho, eu conto essa história, conto para os meus filhos, conto para os meus amigos, e hoje é um prazer poder dividir um pouco dessa história, porque eu sei que o seu público ele é heterogêneo, né, ele é composto aí por empresários, né, grandes empresários, pela população em maneira geral. Então, se a gente puder de alguma forma contar a nossa história e que sirva de exemplo para alguma pessoa que está começando, né, então isso sempre é muito positivo. Então eu comecei ali como office boy. O meu pai e minha mãe se conheceram no interior de São Paulo. Meu pai de Paraguaçu Paulista, minha mãe de Presidente Venceslau, Oeste Paulista. Se conheceram na faculdade de Direito. Meu pai da primeira turma e minha mãe da segunda turma do Instituto Toledo de Ensino. Se conheceram, casaram, abriram o escritório no interior de São Paulo, passaram em concursos públicos e vieram para São Paulo. Então, a grande parte da vida profissional, enquanto ainda funcionários públicos, a atividade primeira deles era atividade pública. Depois que se aposentaram, o meu pai se aposentou um pouco antes que minha mãe, o meu irmão 5 anos mais velho, né, entrou na PUC com 17 anos, e eu com 12 anos fui ser office boy telefonista. Depois minha mãe se aposentou, foi trabalhar também, a gente contratou um primeiro office boy, e eu comecei a usar a roupa do meu irmão, a roupa social dele, e ia para o fórum me fazer de estagiário lá com 14 anos de idade. Então, é uma vida, eu tenho 48, faço agora dia 9, 49 anos, e são quase 37 anos de trabalho ininterrupto. Maravilha, maravilha. E aí você vem caminhando organicamente, cronologicamente, junto com a sua família, com o escritório, até chegar, por exemplo, no encontro em que eu tive o prazer de conhecer o seu escritório anos atrás. O que me chama muita atenção, vocês todos trabalhando juntos, não é? Aí os 4. E eu tive o prazer de conhecer o vosso pai, o Dr. Benício, e me permita, sempre faço essa colocação quando eu falo a seu respeito, você carrega traços muito preciosos e muito fortes em relação ao seu pai. Porque o seu pai já reconhecidamente, como nós falamos antes do programa, né, toda a unanimidade ela é burra, mas e nem todo mundo agrada todo mundo ao mesmo tempo. Mas como era admirado e é admirada a figura do Dr. Benício, basta dizer, haja vista a questão do instituto que recentemente vocês fizeram, que você capitaneou, o Instituto do Dr. Benício. Me conta um pouco do seu pai e o que ele trouxe de fato para você, como profissional, por exemplo. Sim. Olha, a primeira observação que você fez com relação a trabalhar junto com a família é algo realmente muito relevante para mim. Isso chama a atenção de muita gente. Eu tenho muitos amigos, né, que são advogados, os nossos clientes, os empresários. Quando eles chegam no nosso escritório, de regra, o empresário, porque também muitas das empresas no Brasil começaram lá de baixo, são empresas familiares, né, umas são hoje multinacionais, começaram com as famílias, né? Então, o empresário, quem tem esse perfil, dá muito valor para uma empresa que é familiar, né? E lá eu tenho a felicidade de ter trabalhado com meu pai. Meu pai faleceu, vai fazer 6 anos agora, mas ele trabalhou até o último dia dele, né, que foi possível. A minha mãe tem 81 anos, é a advogada mais ativa do escritório, é a primeira a chegar, participa ativamente de todas as reuniões, da gestão do escritório, né, praticamente todas as reuniões, né, nós temos muitas atividades no escritório. E o meu irmão, que é uma pessoa, assim, realmente um grande profissional, é um talento, né? E a gente se complementa muito. Então, para mim é uma grande felicidade trabalhar com a minha família a vida inteira. E a questão do Instituto, Sandro, nós sempre tivemos dentro da nosso grupo um braço educacional que é a Federal Concursos. A Federal Concursos, também passando em um momento pela Escola Federal de Direito, é um curso preparatório para concursos públicos, durante muitos anos focado apenas na área federal, no concurso jurídico federal. Depois de muitos anos de existência, nós abrimos o leque para outras áreas também, para o jurídico estadual, né, para os concursos da área fiscal.
Mas nós nos tornamos referência nesse ambiente, no auxílio de candidatos que têm interesse em se tornar juízes federais, delegados federais, procuradores da República, né, advogado da União. Então, isso dito inclusive pelos professores nesse evento que você mencionou, no instituto que eu criei em homenagem ao meu pai, o Instituto Dr. Benício. Sim. Os professores tiveram a oportunidade de fazer uma homenagem para o meu pai. Professores que estão conosco há mais de 20 anos, alguns há 25 anos, que é a data que tem de formação, né, do nosso curso do Federal Concurso. E eles sempre dizem, olha, Sérgio, hoje estão muitos deles no topo da carreira, né? Muitos desembargadores federais, enfim, procuradores da República, dizendo, olha, aonde eu vou no Brasil são professores, né? Eles todos são acadêmicos. Qualquer localidade do Brasil que eu vá, vem lá um profissional, um juiz federal, um procurador, um delegado, e fala, ô professor, né? E aí, como eles são professores também da PUC, da USP, da GV, fala, pô, dei aula para você aonde? Né? Ah, eu sou seu ex-aluno lá da Federal Concursos. Então, foi um braço educacional que foi uma grande paixão do meu pai. Meu pai foi idealizador desse curso. E nós estamos aí já praticamente finalizando as atividades do curso preparatório para concurso público, e nós não queríamos deixar esse legado educacional do meu pai se perder. Perfeito. Então, para fazer uma homenagem ao meu pai, nós montamos esse instituto, né, o Instituto Dr. Benício. Prazer, inclusive, de ir no lançamento. Sim, que foi emocionante, né? De muito prestígio. Porque esses professores, que são todos autoridades... Todo mundo falando com o coração ali. Eu pedi para eles, Sandro, falei, olha, vocês têm 15 minutos para falar sobre um tema jurídico livre. Aí, nesses convites, disseram, olha, mas eu queria falar um pouquinho também sobre o seu pai, eu posso? Falar, claro, é um evento em homenagem a ele, fiquem à vontade. Só falaram do seu pai. Essa foi a grande surpresa. Todos os professores, todas as autoridades disseram, Sérgio, eu não tenho como falar sobre tema jurídico. Para você ver, e o que mais cativou, sempre mais, uma das grandes características do meu pai, que fez com que essas autoridades e todo mundo que o conheceu guarde essa relação e mantenha ele ainda muito vivo nos dias de hoje. É a simplicidade, Sandro. Exatamente. A simplicidade são os valores que a gente tem como os mais importantes, né? A família, o ser humano. Então, meu pai sempre foi muito ligado nisso, sempre com um sorriso no rosto. Era uma pessoa que cativava a todos pelo seu sorriso, pela sua humildade, simplicidade. A pessoa chegava ali com um problema, ele sempre tinha alguma solução, uma palavra positiva, né? Então, isso é o legado que nós estamos mantendo hoje, ligado à educação, em vários projetos educacionais que a gente participa. Hoje a gente vem fazendo via o Instituto. Né? Então, nós estamos nesse momento. Sérgio, eu tenho o prazer de visitá-lo de vez em quando ao escritório. Inclusive, nós somos amigos pessoais. Somos, além de tudo, de você me dar o prazer de participar do Brasil que dá certo desde o início, nós somos parceiros de negócios também. Então, além da questão humanizada, que ela é o alicerce dos nossos projetos, e o de vocês não é diferente, e eu percebo nas minhas idas, eventualmente ao seu escritório, que todos os seus colaboradores têm um olhar brilhante, muita energia, muita leveza, mas vamos falar do escritório especificamente. Vocês são muito eficientes, deixa eu sempre dar esse testemunho. Só ouço falar bem empresarialmente do seu escritório, conheço o trabalho do próprio escritório como um todo, e conta para nós um pouco da estrutura, do que você pode falar em relação ao Benício Advogados enquanto uma grande prestadora de serviço, enquanto uma grande empresa, e vocês são, para mim, efetivamente, um dos maiores e melhores escritórios de advocacia do Brasil. Por isso que eu gostaria de dar esse gancho para as pessoas entenderem. Sandro, o nosso escritório, você falou de eficiência, né? Eu sempre digo que é condição sine qua non para qualquer empresa. E para um escritório de advocacia, que você tenha lá uma boa estrutura, e nós temos uma boa estrutura, tecnologia, boas pessoas, bons profissionais bem formados, mas o que mais importa ao final é eficiência. Né? Você tem que ser eficiente, você tem que trazer para o seu cliente o que você pode dar de melhor, o resultado. Né? E isso é uma marca do escritório. Né? E eu até não podia deixar de falar aqui quando a gente fala de família, e lá o ambiente, você disse do brilho do olhar dos nossos profissionais, né? Ali, isso graças ao meu pai e à minha mãe, realmente a gente tem um ambiente empresarial, com regras, com, enfim, sistemas. Nós somos considerados, por quem conhece tecnologia, um dos principais escritórios em termos de tecnologia. Nós investimos muito em tecnologia.
Mas o nosso ambiente é familiar, é de colaboração, né? Eu digo, não é de subordinação, é de colaboração. Todo mundo está ali para se ajudar. Muitas vezes até as pessoas às vezes ficam surpresas. Eu cansei de ouvir isso ao longo da minha vida, de pessoas dizerem, poxa, depois que já estão há algum tempo conosco, vão lá na nossa sala e falam, olha, Sérgio, eu tenho que dizer para você, eu trabalhei muitos anos em um escritório, e o pessoal era tão formal, né, tinha uma distância tão grande do sócio, que para eu falar com o sócio principal, eu tinha que falar com o sócio que estava lá diretamente ligado a mim, que ia falar o meu interesse, minha intenção com a secretária, com o assistente do sócio principal, para saber se ele ia me receber. E lá no nosso escritório, poxa, qualquer profissional do escritório tem a porta aberta para falar conosco. Nós somos todos iguais, né, Sandro? É verdade. Nós estamos ali todos em colaboração, todos no mesmo barco, né? Inclusive, eu tenho a felicidade, falando de família, não podia deixar de falar sobre os meus filhos. Por favor. O Rodrigo Benício, o Gustavo Benício, e agora também a Luísa. Pelo perfil dela, até acredito que vá seguir também, mas para minha felicidade, sem nenhuma insistência da minha parte, tanto o Rodrigo, que já fez 18 agora, quanto o Gustavo. O Rodrigo já está agora na fase pré-vestibular, vai fazer direito, e o Gustavo também já está sonhando com a advocacia, né? Então, lá dentro do escritório, nós temos um ambiente familiar, nós estamos construindo, não estamos aqui, isso eu sempre digo para as pessoas que muitas vezes fazem questionamentos de, infelizmente, situações que a gente vê no mercado, né? Falando, poxa, como a gente se sente bem aqui, a gente vê a sua família, né? Isso é a confirmação que não estamos aqui de passagem, né, Sandro? Nós estamos construindo algo que nosso intuito é ficar para as próximas gerações. Então, por isso a gente busca seriedade em tudo, o melhor resultado possível, né? Uma empresa, normalmente, quando ela precisa e vai buscar um escritório de advocacia, evidentemente, as empresas médias e grandes, todas no geral, mas, por exemplo, as médias e grandes, elas procuram soluções. Normalmente tem algum tipo de dor, ou normalmente precisa ter mais tempo para poder fazer as outras coisas e resolver intramuro algumas divergências, alguns problemas, algumas coisas que acabam atrapalhando ou engessando. E eles fazem escolhas, esses presidentes, esses empresários fazem escolhas. E, de novo, para não ser repetitivo, quando escolhem, por exemplo, a Benício Advogados, acho que resume bem esse binômio aí da humanização e da eficiência, Sérgio. Eu ouço você falar dos seus colaboradores, já estive presenciando isso também, mas eu ouço falar dos seus clientes, e aí sim, com unanimidade do quanto vocês não deixam de deixar a mão estendida para que este empresário possa falar com o seu técnico, mas que possa também falar com vocês que estão ali dirigindo essa grande nave-mãe que é Benício Advogados, repito, um dos maiores e mais importantes escritórios do país. Sérgio, eu não posso deixar de concluir o nosso encontro entendendo um pouco do que você acha do nosso Brasil que dá certo. Porque você, a sua família, que eu conheço bem, e o seu time do escritório, mas em especial você, qual é a sua visão de Brasil que dá certo? Sandro, eu acho que o Brasil que dá certo, assim como uma empresa que dá certo, uma família que dá certo, para as coisas darem certo, eu falo muito isso para os meus filhos, para quem trabalha comigo, eu acredito muito no círculo virtuoso. Eu acho que quando as pessoas têm boa intenção, quando as pessoas fazem coisas do bem, fazem coisas pelo próximo, cuidam dos seus, planejam coisas positivas, as coisas acontecem de forma positiva. Infelizmente, a gente vive um momento no Brasil que existe muita polarização em termos políticos. Isso não é bom para ninguém. Eu acho que tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda tem pessoas muito bem intencionadas. Eu acho que a gente deveria, se Deus quiser nós teremos em algum momento, isso que eu rogo, porque para o Brasil dar certo também, além dos esforços dos governantes, dos empresários, da população, nós temos que ter harmonia entre os poderes. Nós temos que reconquistar essa harmonia entre os três poderes. Nós temos que reconquistar a harmonia entre as pessoas de direita, esquerda e centro, porque nós somos uma população só, né? Se você vê lá o que defende a direita, o que defende a esquerda, tem muito fundamento, são coisas positivas, né? Tem forma diferente de pensar, ninguém pensa igual, né? Então eu acho que nós precisamos de harmonia e de coisas positivas para todo mundo poder colocar o foco em coisas positivas para o Brasil dar certo, porque nosso país é maravilhoso. Você cansa de ouvir isso, né, Sandro?
em termos ecológicos, em termos, enfim, todos os sentidos, né? O agronegócio, a tecnologia. A gente vê que o governo federal, o governo estadual, todo mundo tem muito boa vontade de fazer pelo Brasil. Né? E você vê que é interessante, Sérgio, e quem nos assiste, tenho certeza absoluta que sente isso também. Lá no fundo, apesar de serem bombardeados, a grande massa, bombardeada por notícias ruins, por questões políticas que entreveros aí em relação à política, lá no fundo, dentro de cada ser humano que mora nesse país, tem uma admiração espontânea, natural, intrínseca com o Brasil, que não quer sair do Brasil, que ama essa terra, que ama essa casa, e que não coloca isso, às vezes, para fora da sua casa, para fora de si, não publica isso, não deixa isso esparramar, mas no fundo, nós sabemos que existe em cada brasileiro um fundo de paixão. Por isso que é um pouco do nosso projeto, um pouco do nosso legado, talvez, mas principalmente um pouco da nossa missão do Brasil que dá certo. E aprender com o processo, né? Eu falava até antes do nosso encontro, aqui antes da nossa gravação, nosso bate-papo de sempre, né? Que nós estamos num momento muito de graça, nós estamos o grupo num todo está agraciado por conta da maturação, talvez. Ou seja, vamos olhar para o empresário pequeno, médio, microempreendedor, ou aquele que nem é micro, mas enfim, ele empreende no CNPJ de outro, ele quer saber como fazer, ele quer saber como chegar. Então nós temos que sempre tentar explicar. Você fala em ensino educacional, nós estamos lançando algumas coisas também do Brasil que dá certo, e um dos braços do Brasil que dá certo é o Instituto Brasil que dá certo de empreendedorismo educacional, que um pouco mais para frente eu conto o que será isso. Mostrar o caminho para aquele que sente que é empreendedor, mas não sabe nem como fazer. Então tem aquelas regras, né? Sinta-se, pertença-se, busque o que você quer fazer, onde você quer chegar. Quando você chegar, história que todo mundo tem sucesso. 99, alguma coisa nesse Brasil começou com menos nada. Então são esses caminhos aí. Busque, chegue. Nós temos muitos amigos que nós sabemos que fizeram essa trajetória também. Chegando ao topo, manter-se, porque ninguém se mantém no longo prazo como vocês, que já são gerações, se não tiver eficiência e tiver uma série de atributos. Mas o mais gostoso, na minha opinião, disso é multiplicar a prosperidade e o conhecimento. Esse é o nosso papel. Quer dizer, aqueles que chegaram no topo poderem ensinar a todos como é que se prospera e como é que isso se multiplica. Porque, de certa maneira, um pouco, na minha opinião, como fundador do projeto, um pouco egocêntrico, ele tomando robustez, mas nós deixando de tanta gente boa, de tanta gente competente, tantos empresários vitoriosos, deixando da oportunidade de fazer com que eles expliquem para esse Brasilzão como é possível chegar, né? Então, esse é o nosso momento do Brasil que dá certo. Olha, eu quero te agradecer muito a vinda, nosso bate-papo, sempre um bate-papo de empresarial, empreendedor, mas familiar e pessoal também. E a sua mensagem final para quem nos assiste no nosso podcast. Olha, Sandro, eu mais uma vez agradeço muito a você pelo convite. Estava ouvindo você falar agora aqui, e esse papel você desempenha com maestria, né? Porque você é um multiplicador, né, de assuntos positivos, de histórias de empresários, né, de sucesso. É isso que você falou. E também é algo totalmente ligado ao Brasil que dá certo, às empresas que dão certo, né? E você traz as empresas que deram certo para dar o exemplo. E no Brasil não é fácil ser empresário, além dessa questão que eu mencionei anteriormente, né? Eu acho que a gente vive hoje o ajuste final da reforma tributária, que vai trazer aí uma série de desafios maiores para os empresários. Como eu disse no evento que nós falamos lá com o Augusto Cury, né? Exatamente. O professor Augusto Cury, a questão lá das normas, da NR1, enfim, são uma série de desafios que o brasileiro tem, o empresário tem, e nós temos que fortalecer isso, temos que divulgar essas informações e para que todos possam pegar as informações e prosperar. Então, Sandro, muito obrigado, foi um bate-papo maravilhoso e me chama novamente, por favor. Tá bom? Obrigado por ter vindo. Obrigado, Sandro. E termina aqui mais um bate-papo, mais um encontro muito legal, muito produtivo, o nosso podcast Brasil que dá certo, com o Sérgio Penício, comandante
do escritório Benício Advogados. Até o próximo encontro, pessoal.